Kabir conheceu Mira antes de saber o que eram pelos no rosto. Eles tinham 7 anos quando se encontraram pela primeira vez, num terreno baldio entre duas casas antigas, onde o chão era rachado e o céu parecia maior. Mira falava como quem tinha pressa de viver. Kabir ouvia como quem já carregava peso demais para a vaidade. Quando eu crescer, ela disse certa vez, abrindo os braços, vou ver o mundo inteiro. Não quero morrer sem saber como o vento sopra em outros lugares. Kabir não respondeu. Ele apenas ficou ali, ao lado dela. E isso, para ele, já era muito confuso. Mira colecionava sonhos como quem coleciona selos. Tinha um caderno velho onde desenhava montanhas exageradas, desertos infinitos, rios largos demais para serem reais. Kabir não entendia de mapas, mas sabia que tudo que Mira lhe contara era fascinante demais, mas era ela que mais o fascinava. Cresceram juntos, como árvores que dividem a mesma raiz. A infância virou juventude, a juventude virou responsabilidade. O mundo não foi gentil com os sonhos de Mira. Disse que eram grandes demais, caros demais, infantis demais. O mundo foi ainda menos gentil com Kabir, que aprendeu cedo que promessas não pagam contas. Eles se amaram no silêncio, sem grandes declarações, sem gestos dramáticos. Casaram-se como quem sela algo que sempre existiu. Mas o tempo começou a cobrar. Mira adoeceu quando ainda falava dos mapas. No início era só cansaço. Depois, consultas longas, palavras difíceis, médicos evitando olhar nos olhos. Kabir aprendeu a medir os dias em exames e remédios. Mesmo assim, ela sorria. Você ainda vai viajar, disse ela uma noite, deitada ao lado dele, a respiração curta. Nós vamos, ele respondeu, automático. Mira virou o rosto com esforço. Mesmo que seja só você. Ele segurou a mão dela com força demais, como se apertar fosse impedir o mundo de cumprir seu curso cruel. Ela morreu numa manhã comum, sem música, sem discurso. Kabir envelheceu rápido depois disso. Os anos passaram como poeira se acumulando nos móveis. A casa ficou grande demais, o silêncio pesado demais. O caderno de mapas ficou guardado numa gaveta que ele fingia não existir. Até o dia em que abriu. As páginas estavam amareladas, os desenhos infantis. Mas ali estava tudo o que ele tinha adiado, tudo o que tinha prometido, tudo o que devia. Kabir, agora velho, decidiu partir, não para fugir, mas para cumprir. Ele deixou a casa para trás e saiu para o mundo carregando uma mochila simples e um passado inteiro nas costas. E foi na primeira cidade desconhecida, sentado num banco de estação, que ouviu uma voz alta demais para a manhã quieta. Ei, senhor, o senhor está indo para onde? Kabir levantou os olhos. O garoto tinha sorriso fácil, roupas largas demais e um brilho inquieto no olhar. O tipo de olhar que ainda acredita que o mundo cabe inteiro numa promessa. Não sei ainda, respondeu Kabir. O garoto riu. Então é perfeito. Meu nome é Salim. Kabir sentiu algo estranho no peito, como se estivesse olhando para um espelho antigo. E sem saber, aquele encontro seria o início da parte mais difícil da viagem. Kabir não planejava viajar com ninguém, muito menos com um garoto que falava demais, andava rápido demais e parecia não saber para onde estava indo. Mas Salim simplesmente ficou. Sentava ao lado dele nos trens, perguntava demais, observava tudo como se o mundo ainda fosse uma promessa aberta. Kabir tentou afastá-lo algumas vezes, não por raiva, por medo, medo de lembrar. O senhor sempre foi velho assim? Salim perguntou certa noite com a naturalidade cruel das crianças. Kabir riu pela primeira vez em anos, um riso curto, quase esquecido. Não, respondeu. Então o que aconteceu? Kabir não respondeu.
Seguiram juntos por algum tempo. Cidades pequenas, estradas poeirentas, montanhas que Mira havia desenhado grandes demais. Salim se perdia, errava caminhos, falava com estranhos, criava problemas simples e os resolvia do jeito mais atrapalhado possível. Kabir reclamava, mas corrigia e seguia. Em cada erro do garoto, ele via algo familiar: a pressa, a esperança, a coragem desajeitada de quem ainda acredita que promessas são coisas leves. Numa manhã fria, pararam diante de um vale aberto onde o vento cortava o silêncio. Kabir tirou da mochila o caderno de mapas. Salim arregalou os olhos. Isso é seu? Não, Kabir respondeu. É dela. Sentou-se numa pedra e abriu numa página marcada pelo tempo um desenho torto de montanhas com uma frase escrita à margem. Aqui o vento vai nos lembrar que estamos vivos. Kabir fechou os olhos. Ela acreditava que os sonhos precisavam ser vividos enquanto havia tempo. E o senhor? Salim perguntou. Kabir demorou. Eu acreditava que sempre haveria depois. Naquela noite, Kabir pensou em voltar. O corpo doía, o passado pesava, a saudade parecia maior que o mundo. Arrumou a mochila em silêncio. Salim percebeu. O senhor vai embora, né? Já fui longe demais. Longe de quê? O garoto insistiu. Kabir parou. Era isso. Ele não estava fugindo do mundo. Estava fugindo da promessa. Salim, sem entender tudo, falou o que precisava ser dito. Se alguém sonhou com isso junto com o Senhor, então não terminar é pior do que nunca ter começado. Kabir sentou outra vez. Chorou pela primeira vez desde o enterro de Mira, não como um homem quebrado, mas como alguém que finalmente aceita a própria fidelidade. Eles continuaram. Quando chegaram ao último lugar do mapa, uma colina aberta, com vista para um horizonte largo demais, Kabir espalhou ali as cinzas de Mira, como ela havia pedido anos atrás. O vento soprou forte. Kabir sorriu. Conseguimos, disse baixo, não para Salim, para ela. Salim observava em silêncio, sem piadas, sem pressa. E agora? Perguntou. Kabir colocou a mochila no chão. Agora eu posso ficar. Salim sorriu. Então eu vou continuar. Eles se despediram sem promessas. Kabir voltou diferente, não mais leve, mas inteiro. Salim seguiu adiante carregando algo que ainda não entendia completamente, a importância de honrar aquilo que se ama. E em algum lugar onde o vento sopra diferente, Mira descansava. Não porque Kabir esqueceu, mas porque lembrou até o fim. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.